A demissão do Mano Menezes do Fluminense foi marcada pela sua última partida. Um jogo em que ele sofre um gol com 4 minutos, faz a primeira substituição com 14, tirando Kevin Serna e colocando o Lima para tentar ajustar a marcação. Sem sucesso, Fortaleza dominou o jogo e o Fluminense abriu o Brasileirão com uma derrota. Mano Menezes demitido, e de lá pra cá são 4 jogos com 4 vitórias, sendo 3 delas sob o comando de Renato Gaúcho. E um dos pontos que o Renato conseguiu ajustar mesmo no curto prazo foi justamente a marcação. Assim, a gente viu um Fluminense ter movimentos mais coordenados, em especial no momento de pressionar a saída de bola adversária. E nas sólidas vitórias contra Santos e Bragantino, isso não só ajudou a frear os ataques adversários, mas também a criar boas oportunidades para o tricolor. Vamos lá, na prática, como é que funcionava essa pressão? O Fluminense se organizava num 4-4-2, com o Lima bem perto do Cano, e aqui a gente vai ter geralmente uma inferioridade. Os 2 zagueiros contra um volante, mas o Fluminense sabia gerir muito bem essa inferioridade. O Santos abria para fazer essa saída de bola, e geralmente quando a bola encontrava um dos zagueiros, um dos atacantes pressionava e o outro baixava para fechar no volante. Sendo assim, a única opção era girar, e a bola encontrava o zagueiro do outro lado, e o atacante pressionava e o outro fechava. Isso forçava o Santos a sair jogando por fora, sempre com o Fluminense fazendo essa cobertura no volante. Quando fazia o jogo por fora, a bola entrava no lateral, todo mundo fechava, se encaixava bem, e aí o Santos não conseguia progredir. Ó, nesse lance aqui vai ficar bem claro esses movimentos que eu comentei do Cano, aqui a gente vai ver mais pela direita, e o Lima mais pela esquerda, coordenando os movimentos para subir pressão. Claramente aquela inferioridade, os 2 zagueiros mais o volante. Percebam aqui como que eles vão alternar os movimentos. Num primeiro momento o Lima faz o jogo de pescoço para entender se a pressão vai acompanhar o movimento dele, se ele vai ter cobertura do Martinelli nas costas, e ele sobe no Gil, enquanto o Cano faz a cobertura no João Schmidt. O Cano vai saltar agora no Zé Ivaldo, e quem vai fazer a cobertura dele é o Lima. E o Santos assim vai trocando de corredor e o Fluminense vai acompanhando. O Lima fecha o espaço no portador e o Cano vai fechar a progressão. E aqui percebam que o João Schmidt indica para sair pelo lado. Perfeito. Era o que o Fluminense queria. Bola pelo lado, Fluminense encaixa toda a marcação. Aqui fora do frame ainda vai ter o Martinelli encaixado num dos meias do Santos que baixa para gerar esse apoio. O Santos num primeiro momento até consegue se livrar com o João Schmidt, sai bem sob pressão, mas na sequência da jogada o Fluminense recupera, progride para o campo de ataque e o Santos vai ter que parar numa falta para evitar um perigo maior. E para mim, o principal ganho a partir da chegada do Renato, num contexto de pouco treino, com calendário apertado, é a retomada de confiança dos atletas. Se antes o time não parecia responder bem, era apático, não parecia ter vontade de tomar as rédeas do jogo, de ser protagonista, o primeiro retorno vem dessa forma. E mesmo num contexto em que o Fluminense vai pressionar tendo inferioridade, eu vejo os jogadores coordenando bem os movimentos para tirar as linhas de passe. E aí muitas vezes um jogador, tirando bem as linhas de passe, se posicionando, consegue marcar 2, 3 jogadores ao mesmo tempo e impedir que o adversário progrida. Um reflexo legal nisso é quando a gente olha para os números. Nas partidas comandadas pelo Renato Gaúcho, desde que ele chegou, enquanto o jogo teve empatado, ou seja, sem viés para nenhum dos lados, né? Nem o Fluminense dominando, ou o adversário dominando, um time tendo que correr atrás do placar. Com o jogo empatado, só sofreu 2 finalizações no alvo. Foi uma durante 100 minutos contra o Santos e outra durante 43 minutos mais ou menos contra o Bragantino. Agora, o que o Renato não conseguiu resolver é quanto a galera que é inscrita aqui no canal e ainda não ativou o sininho de notificações. Essa galera não fica sabendo dos vídeos que a gente solta. Se você faz parte desse grupo, pelo amor de Deus, faça-me o favor, ativa o sininho de notificações e bora pros lances. Mais uma vez aqui os padrões de pressão alta do Fluminense sob o comando do Renato Gaúcho. O Cano salta no portador e o Lima vai fazer a cobertura no volante. Mas aqui vai ficar mais interessante ainda quando a bola volta no Cleiton. E percebam toda a intensidade e polivalência do Lima para conseguir cobrir pelo menos 3 jogadores, mesmo sem o Cano intenso ali cobrindo as costas dele. Ele salta em um dos zagueiros tirando a linha de passe, assim não consegue progredir pro volante. E agora quando ele vai saltar no Cleiton, ele tira praticamente mais 2 linhas de passe. Marca basicamente 3 jogadores, um jogador só marcando basicamente 3. Aqui o Cano faz o mesmo jogo de pescoço para subir pressão e entender que alguém vai vir fazer a cobertura dele. Arias, Hércules, Lima, Cano encurralam o Bragantino na beirada e conseguem evitar a progressão. Mais um lance aqui bem interessante, esse é ainda mais legal. O Fluminense vai pressionar com os mesmos padrões, o Cano pressiona o Lima, faz a cobertura, e eu destaco aqui o Martinelli, fazendo uma cobertura às costas do Lima, pressionando o Sacha e impedindo que o jogador do Bragantino gire e progrida. O Fluminense força a bola longa do Bragantino, quase que força o erro, recupera, entra no campo de ataque e consegue gerar esse tipo de situação. Um 5 contra 5. O Bragantino saindo para atacar e agora tem que fazer uma transição defensiva. Tem que se reorganizar de uma fase ofensiva para uma fase defensiva. O Canóbio arrasta muito bem a marcação, o Lima tabela com o Canóbio, dribla o goleiro e marca um gol. Uma pressão alta que resulta em gol do Fluminense.